Deputados do Amazonas questionam o projeto de lei que inibe acesso ao fundo partidário e diminui tempo de TV. Mudança do fuso horário no Acre e em 13 municípios do Amazonas divide opiniões na Assembleia. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Governo apresenta na Assembleia a proposta de venda de parte da Companhia de Gás do Amazonas. Alean ingressa com agravo contra a cobrança da taxa de esgoto onde não há o serviço. Aprovado na Alean o projeto de lei do deputado Arthur Bisneto que obriga as empresas de radiotáxi a disponibilizar veículos adaptados para pessoas com deficiência. E ainda, Constituição da República. Ao completar 25 anos de vigência, a Carta Magna é tema de audiência pública na Assembleia. Boa noite. O Senado aprovou o projeto de lei que inibe a criação de novos partidos políticos e o troca-troca partidário. O texto restringe o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda de TV, mecanismos vitais para o funcionamento de uma sigla. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares defendem uma reforma política mais abrangente. Fundo partidário e o tempo de TV são calculados a partir do número de parlamentares eleitos pelos partidos. Atualmente, os deputados que migram para uma legenda nova levam os votos para cálculo de tempo de TV e fundo partidário. Assim, os novos partidos ganham mais recurso e tempo, mesmo sem ter disputado as eleições. Agora, pela regra, o Partido Novo não recebe os votos de deputados que decidiram aderir à nova legenda. Na Assembleia Legislativa, parlamentares defendem uma reforma política mais ampla. Eu acho que criar partidos à torta e à direita no Brasil faz com que eles acabam se transformando e estão se transformando em balcões de negócio, né? Partidos nanicos são utilizados muitas vezes com esse propósito. Isso não é salutar a imagem política, a classe política, e isso fere inclusive a própria democracia que nós lutamos tanto para termos no nosso país. Então eu sou contrário à forma graciosa, inclusive, como esses partidos são criados e esta possibilidade de pessoas poderem sair dos seus partidos exatamente por conveniências políticas para migrarem para partidos novos. O Brasil precisa repensar uma nova estrutura política, uma grande reforma política para que a gente verdadeiramente possa se aproximar do que pensa o cidadão. Essa nova proposta aprovada me parece muito com essas propostas que existem aí para mudar apenas o sistema eleitoral para a próxima eleição. Eu acho que isso é muito pouco, nós temos que pensar em algo maior, repensar o sistema político, as formas de financiamento de campanha, a questão de quantidade de partidos tem que fazer parte desse debate. Realmente nós temos já muitos partidos, são 32 partidos, criar regras para restringir não basta, acho que tem que ter uma definição de funcionamento dos próprios partidos. E o que a gente precisa nesse país é fazer uma reforma profunda, uma reforma política. Fica se fazendo remendos de coisa, né? Vai lá, o Congresso aprova alguma coisa e aí acho que a população aceita isso. A gente precisa de uma reforma profunda, de que tipo de votos, vamos ter voto distrital, vamos ter voto distrital misto, dessa forma. O que eles aprovaram? Dificultar a criação de partido. De que forma? É aquele deputado que sai do partido, olha, cria um partido e eu não vou levar o tempo de televisão que eu adquiri quando fui eleito pelo aquele partido anterior. Isso é uma coisa. Então o cara vai pensar duas vezes. Como é que eu vou para lá se eu não vou levar meu tempo? Assim como não vou ter direito ao fundo partidário. O texto segue para a sanção presidencial, mas as regras não valem em 2014 para os partidos criados neste ano. E ao relembrar o caso da ex-senadora Marina Silva, que teve o registro de criação de partido negado pelo TSE, o deputado Luiz Castro também lamentou as mudanças aprovadas no Senado que inibem a criação de novas siglas e o acesso ao fundo partidário. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro voltou a apontar as barreiras enfrentadas pela ex-senadora Marina Silva durante a tentativa de criação da Rede Sustentabilidade dentro do prazo hábil para participação nas próximas eleições. O parlamentar criticou a postura do Tribunal Superior Eleitoral, que não pediu que os cartórios eleitorais conferissem novamente as fichas para a criação do partido. Que o TSE se recusou a corrigir de maneira corporativa e impedindo a legalização da rede. O parlamentar afirma que, por conta das diversas ofensivas contra a criação da nova sigla, Marina Silva está na condição de prisioneira política. Por isso que eu comparei a Marina a uma prisioneira política. Transformaram a rede e Marina numa prisioneira política,
o TSE, os cartórios eleitorais e a grande maioria dos deputados federais e senadores. Por quê? Porque a proposta da rede, ela mexe com os interesses dos donos de partidos, sejam de esquerda, de centro ou de direita. E não querem que a rede se organize, tentam adiar, tentam dificultar e estão conseguindo. Luiz Castro também lamentou a recente decisão do Senado Federal, que aprovou uma série de medidas que dificultam a criação dos novos partidos. Caso a nova legislação seja sancionada, novas legendas não terão tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV, o que irá prejudicar o desempenho da Rede Sustentabilidade caso ela seja criada. A PEC do Orçamento Impositivo foi aprovada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator da matéria, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que entre as propostas está a criação de mecanismo de financiamento para a área da saúde. O assunto repercutiu na ALEAN e o deputado José Ricardo destacou que a medida não mudará a atual realidade de cada estado. Após alguns adiamentos, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, aprovou o substitutivo do senador Eduardo Braga, do PMDB Amazonas, a proposta de emenda à Constituição PEC 22A/2000, que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. O texto também cria uma fonte de financiamento estável para a saúde pública. De acordo com o senador Eduardo Braga, entre as principais inovações da proposta estão a destinação de 50% das emendas parlamentares de execução obrigatória às ações e serviços públicos de saúde e a vinculação de 15% da receita corrente líquida da União para financiamentos no setor, o que, segundo ele, garante para a saúde pelo menos 50 bilhões a mais entre os anos de 2013 e 2018. A proposta foi tema de pronunciamento na Assembleia Legislativa. Para o deputado José Ricardo, a aprovação da PEC não modifica o que já está esquematizado para cada estado. O governo federal, por exemplo, para o Amazonas, já tem uma pauta de investimentos anunciada dias atrás pela ministra Edeli Salvati, independente das emendas dos parlamentares. Portanto, essa proposta não vai resolver os problemas dos estados. Se ela não for aprovada, isso não vai também complicar. E boa parte das emendas sempre são executadas por parte do governo federal. Não é 100%, mas boa parte são atendidas. O parlamentar afirmou ainda que seria mais adequado a realização de um orçamento participativo, em que a própria população destacaria o que seria necessário para uma melhor qualidade de vida. A aprovação no Senado de um projeto de lei que visa alterar o fuso horário do Acre foi tema de debate na Assembleia Legislativa do Amazonas. Caso sancionado, o estado vizinho volta a ter menos 2 horas em relação a Brasília. A mudança também afeta 13 municípios do Amazonas. Os moradores de 13 municípios do Amazonas poderão passar a conviver com 2 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. A mudança pode ocorrer por conta da aprovação no Senado Federal de um projeto que altera o fuso horário do estado do Acre e afeta também os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauini e Lábrea, todos no Amazonas. O assunto foi discutido na Assembleia Legislativa. O deputado Adjuto Afonso é contra a proposta, que não levou em consideração o posicionamento dos municípios em relação à mudança. Mas os municípios do Amazonas não foram consultados. Vocês vão querer permanecer no horário do Acre ou vão querer permanecer nesse que vocês já estão acostumados há 4 anos? Então, graças à senadora Vanessa Graziotina, ela fez uma emenda que antes da sanção da lei, os municípios podem se manifestar. E é isso que eu estou dizendo hoje. Por exemplo, Boca do Acre, Ipixuna, esses municípios, se manifestarem para que a presidente reconheça, vetem nesta lei que aqueles municípios estão optando por ficar no horário antigo. Já o deputado Luiz Castro é favorável à medida. O parlamentar acredita que a posição geográfica desses municípios contribui para a adoção de um fuso diferenciado. Quando uma criança acorda em Atalaia do Norte ou em Envira para ir à aula dentro do horário que hoje está definido para o estado do Amazonas por inteiro, ela acorda numa madrugada. Corresponderia, se fosse em Manaus, a 4h30 da manhã. Então, essa artificialidade que havia na lei anterior, que está sendo mudada pela nova legislação, ela era totalmente injusta com as pessoas, com o direito de dormir
que não está na Constituição, nós não precisaríamos escrever esse direito expresso, mas faz parte do direito à saúde, do direito à qualidade de vida. Os deputados Orlando Cidade, Chico Preto e Sidney Leite também se pronunciaram sobre o assunto. A presidente Dilma Rousseff tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar o projeto. A lei só entra em vigor após a publicação no Diário Oficial da União. Há 25 anos nascia uma lei maior que mudaria o destino histórico do Brasil. A Constituição da República trouxe avanços significativos. A participação popular no voto direto, a ampliação dos direitos sociais e as atribuições do poder público estão entre as medidas. O progresso oriundo da Carta Magna e as dificuldades de pôr as leis em prática foram assuntos debatidos em audiência pública na Assembleia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição da República é o símbolo e a norma do retorno do Brasil à democracia. Promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a Lei Maior tirou o país de um regime ditatorial militar. O texto constitucional alcança temas como saúde e educação, meio ambiente e segurança e até mesmo o alcance do cidadão à justiça. Na audiência realizada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, de autoria dos deputados José Ricardo e Francisco Souza, para tratar dos 25 anos da Lei Maior do país, o petista José Ricardo trouxe à tona os direitos que ainda não foram colocados em prática para o exercício da cidadania. É importante que a gente possa estar discutindo a importância da Constituição brasileira ao completar 25 anos de existência, de promulgação, mas o mais importante é a gente avaliar aquilo que ainda não saiu do papel. Então é o caso das discriminações que ainda nós temos na sociedade em relação às mulheres, questão indígena, que ainda é uma questão muito aberta aqui no nosso estado. Você tem a questão da juventude, que agora é recente, foi aprovado o Estatuto da Juventude. Portanto, a Constituição, que é a base de todas essas leis, nós precisamos avaliar em que ela avançou e o que ainda, então, precisamos fazer para ela plenamente existir na vida de cada brasileiro e de cada amazonense. Quanto aos avanços que o Brasil precisa alcançar, o parlamentar lembrou a importância da atuação da Defensoria Pública para o acesso dos cidadãos à justiça. Recentemente, o governo do estado nomeou os novos defensores que irão atuar no interior do Amazonas. O avanço está nisso, fortalecimento das instituições, principalmente aquelas que defendem a população. A Constituição, por exemplo, garantiu que o mais pobre tem direito a um advogado, e no caso, não tendo dinheiro para pagar, ele pode ter um advogado público, que é o defensor público. Mas aqui no Amazonas, somente agora, esse ano, nós tivemos o concurso e o chamamento para ter defensor público no interior. Quer dizer, a Constituição já fala da existência da defensoria, porém, estados, às vezes, não cumprem a Constituição ao não constituir as defensorias. O presidente em exercício da OAB Amazonas disse que o estado deu um grande passo em levar a justiça aos lugares mais distantes da região. É através do advogado e do defensor público que a justiça é promovida, né? Não adianta se equipar as comarcas, com juízes, promotores, sem que o cidadão humilde do interior do nosso estado tenha acesso a advogado. Então, a Constituição de 88 trouxe essa obrigação para o estado e o estado do Amazonas, nesse momento histórico, está cumprindo. Está de parabéns e, ao mesmo tempo, estamos vigilantes, enquanto OAB, enquanto instituição, para que todos os municípios sejam efetivamente preenchidos com defensor público e que a instituição Defensoria Pública seja cada vez mais fortalecida, sendo o próximo passo à independência orçamentária, que é o que nós defendemos. A audiência teve a participação da chefe da Procuradoria do Trabalho da 11ª Região, Alzira Melo Costa, representante da Universidade Federal do Amazonas e do deputado Sinésio Campos, que deu início à reunião. A audiência pública debate sobre a venda de parte da Cigás e mais. Trabalho da Defesa Civil do Estado é reconhecido na Assembleia. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
Uma audiência pública na Assembleia reuniu representantes do governo para debater a elaboração do edital de venda de 17% da Companhia de Gás do Amazonas. A oferta será por meio de leilão. Com 12 anos de existência, a Cigás foi criada pelo governo do estado para impulsionar o setor energético e segue agora o processo natural de desestatização adotado pelas 3 principais concessionárias de gás do país. O procurador-geral do estado, Clóvis Smith, explica qual o próximo passo a ser dado pelo governo do Amazonas. O passo seguinte agora no processo de desestatização da Cigás será a publicação do edital, né, já da concorrência. Nós temos que cumprir um prazo previsto na Lei 8666, que é um prazo mínimo de 15 dias úteis entre essa audiência e a publicação. A gente estima que essa publicação ocorra no dia 1º e a gente estima que esses procedimentos já estejam realmente na fase final, né? A parte mais demorada, que era todo esse estudo econômico, todo o estudo jurídico e todo o estudo de engenharia que precisava ser feito, já foi concluído. Hoje nós tivemos a apresentação desses resultados aqui e realmente agora nós vamos para a fase da licitação em si. O diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, Fábio Alho, garantiu a fiscalização durante todo o processo de licitação. A Arsan é uma autarquia em regime especial que regula e fiscaliza todo o serviço público concedido do Estado do Amazonas. E a Cigás presta serviço público de abastecimento de gás na cidade e a Arsan vem acompanhando aí todo o trabalho e nada mais justo que a Arsan fazer parte da audiência pública também com questionamentos e aberta aí a população também quanto à regulação do serviço público concedido de gás no estado. Atualmente, existem 26 empresas distribuidoras de gás no Brasil, que podem explorar reservas que somam mais de 469 bilhões de metros cúbicos de gás natural. O Amazonas possui a 5ª maior reserva do país e é o 3º em distribuição de produção de gás entre todos os estados da federação. Deputados mostram preocupação com a falta de autonomia de policiais civis e militares que atuam no interior do estado. De acordo com denúncias de Cabo Maciel, os PMs são transferidos aleatoriamente por decisões políticas. Cabo Maciel trouxe à tribuna legislativa denúncias de que policiais civis e militares do interior do estado estão sendo transferidos indiscriminadamente apenas por não atenderem pedidos de prefeitos e vereadores. De 15 dias para cá, eu tenho recebido várias denúncias de policiais militares sendo removidos de municípios para a capital ou de município para município. Confronto todo, já está chegando um período eleitoral, a baixaria já começou, a pouca vergonha já começou. E a polícia ela não pode estar submissa à política. A polícia ela tem que ter autonomia para trabalhar. Isso já está começando no interior, confronto de policiais com vereadores, confronto de policiais com prefeitos. E de 15 dias para cá houve várias transferências de interior de município para capital e de município para município. Porque o vereador não é atendido pelo policial, o prefeito não é atendido pelo policial, porque o policial atende uma ocorrência, o vereador quer que ele faça o que ele acha que é certo e não é certo o que ele quer. Então está começando esse tipo de coisa. O parlamentar mostrou-se preocupado com o fato de o comando da Polícia Militar estar permitindo essas transferências. Conivência. Só que eu estou sentindo hoje que a polícia tinha que ter autonomia. Infelizmente, quem manda é política. É a pouca vergonha partidária que já está se iniciando um processo eleitoral e que vai começar novamente a perseguição em cima dos policiais no interior. O deputado José Ricardo se solidarizou com o discurso de Cabo Maciel. O parlamentar cobrou a realização de concurso público para atender o interior. O exemplo de municípios onde a estrutura da polícia civil e militar ela é auxiliada por funcionários da prefeitura. Ora, se o prefeito indica funcionários para trabalharem na delegacia, para ajudar e dar um suporte para aquilo que são serviços auxiliares, lógico que o prefeito acaba tendo alguma influência e provavelmente alguma ingerência na definição de quem fica ou não, quem sai ou fica lá da polícia naquele município. Então, acho que tem que haver uma desvinculação total. O governo tem que fazer concurso público para ter os seus funcionários, para não depender da prefeitura. Inclusive, em relação a transporte para a área ribeirinha, para a polícia atuar. A polícia tem que ter o seu barco e não pegar o barco da prefeitura. Luiz Castro afirmou que essa situação no interior do estado já é antiga
e que alguns prefeitos e vereadores ainda fazem imposições absurdas aos policiais. Os policiais, de maneira geral, os militares e os civis, estão muito subordinados à prefeitura, ao prefeito. Isso é uma prática coronelista que permanece no Amazonas em pleno século XXI. É um paradoxo, o Amazonas tem o polo industrial mais pujante do país, nós temos lindos shopping centers, nós temos cinemas, nós temos aí essa discussão da revitalização de Manaus, uma grande metrópole, e ao mesmo tempo as práticas no interior são as práticas nem do século XX, do século XIX, aquelas mesmas práticas herdadas do Nordeste e tão bem cultivadas aqui na época dos coronéis da borracha. O prefeito é o coronel da cidade. Então o policial tem que fazer aquilo que não desagrade ao prefeito municipal, com raras exceções, porque há alguns prefeitos que já têm uma visão diferenciada. As denúncias foram encaminhadas ao Comando-Geral da Polícia Militar. Depois de 4 anos do incêndio no shopping Secomis, lojistas buscam apoio do deputado Marcos Rota para intervir na negociação de uma dívida junto à Suframa. O parlamentar destacou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior precisa se posicionar sobre o caso. O incêndio foi no dia 9 de outubro de 2009. O bloco B do shopping foi totalmente destruído. Segundo os lojistas, até o momento ainda não receberam o seguro para reformar o prédio, por causa de uma briga na justiça. A Associação dos Lojistas do Secomis, a Alomis, possuía uma dívida de R$1 milhão com a Suframa, que entrou com uma ação para retomar o imóvel. Durante pronunciamento na tribuna da Alean, o deputado pelo PMDB, Marcos Rota, relembrou o caso. Mas é uma questão que depende muito do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? Se não houver boa vontade por parte do Ministério, do ministro, de interceder em favor dos lojistas, este caso que se arrasta já há 4 anos, tende a se arrastar por mais anos ainda, criando, sem dúvida alguma, um clima grande de insatisfação dos lojistas e também de insegurança, porque muitos dos lojistas com quem nós conversamos estão em situação pré-falimentar. Muitos consumidores da cidade de Manaus não sabem que o shopping Secomis continua funcionando de forma precária, mas ainda está funcionando. Então eles não estão comercializando os seus produtos e o seu serviço, o que causa ainda mais transtornos e mais prejuízo. O parlamentar ainda pediu um posicionamento do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Conversei com o superintendente da Suframa. Ele disse, olha, tudo que estava no âmbito da Suframa foi feito, nós recepcionamos, inclusive, e demos voto favorável para que a dívida que existe da Alomis, que é a associação que representa o shopping, pudesse ser parcelada em 10 ou 13 anos, tem 2 propostas, enviamos isso ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, existe uma ação na Justiça Federal, né, pedindo inclusive o despejo dos lojistas que ali estão, então nós precisamos forçar com que haja uma solução para este caso, porque não dá mais para continuar se arrastando da maneira que está se arrastando. Ou a Suframa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, requeram aquela área, tirem os lojistas de lá ou resolvam essa questão. O que não dá mais é para a gente continuar convivendo com essa situação e com esse impasse. A dívida da Alomis é referente ao aluguel do local e hoje estaria em torno de R$2 milhões. Com enchentes e vazantes históricas, os amazonenses convivem, principalmente no interior, com os fenômenos naturais extremos. E é a Defesa Civil o órgão responsável pela prevenção e resposta. Na manhã desta quarta-feira, Dia Internacional de Redução dos Desastres Naturais, os servidores receberam homenagens. A iniciativa foi do deputado Chico Preto. A Defesa Civil é responsável por implementar programas de prevenção, preparação, resposta e reconstrução das áreas atingidas por desastres naturais ou provocados pelo homem. O trabalho é realizado diariamente por homens e mulheres que lutam também para garantir mudanças culturais na sociedade com relação à percepção de risco. Para homenagear esses profissionais que atuam em área de risco, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou sessão especial em homenagem ao órgão. Este dia também serve para algumas reflexões. A reflexão, após os agradecimentos por tudo aquilo que a Defesa Civil representa no dia a dia de um Estado desse tamanho, é que a Defesa Civil do nosso Estado ela precisa alcançar a maioridade. Ela ainda não tem a estrutura administrativa condizente com o desafio que tem o Estado. Portanto, é um dia oportuno para que nós possamos começar a construir um apelo, porque essa é uma decisão que pertence ao governador e eu tenho a convicção de que o Omar, por outros atos de grandeza também com relação à administração pública, poderá
deixar no seu governo essa marca de ter colocado a Defesa Civil do Estado no tamanho e na estatura que ela representa. No Estado, há 30 funcionários efetivos atuando na Defesa Civil. Em situações de emergência, esse número chega a mais de 1.000 pessoas, que são treinadas e mobilizadas para combater essas eventualidades. O secretário executivo de Ações de Defesa Civil, Coronel Roberto Rocha, que ocupa o cargo desde 2009, mostrou-se satisfeito com o reconhecimento prestado pela Casa Legislativa. É um orgulho muito grande o governo do Estado do Amazonas, através da Defesa Civil, está sendo homenageado aqui no plenário, um poder legislativo que trabalha em prol de toda a população, e com esse ato de reconhecimento a gente nos tornamos satisfeitos. Não podemos esperar retorno, que o nosso trabalho é um trabalho que a gente trabalha em função de toda uma situação de prevenção a desastres e resposta a desastres. Mas essa propositura pelo deputado Marco Antônio Chico Preto, ele não vem só homenagear nós, mas também todas as nossas coordenadorias regionais que estão no estado do Amazonas. Isso é uma homenagem para o Alto Solimões, para o Médio Solimões, para o Baixo Amazonas, e aqui na região metropolitana, onde nós temos nossas coordenadorias regionais que coordenam 7 municípios em cada região. Então, é um trabalho, não digo difícil, mas é um trabalho que encarece paciência, sacrifício e também uma dedicação própria. No Amazonas, os primeiros passos para a criação da Defesa Civil foram dados em 1971, pelo então governador Coronel João Walter Andrade, com a criação do Plano de Emergência e a Comissão de Defesa Civil do Estado para atender as populações ribeirinhas vítimas de desastres. O Seminário Nacional de Avaliação dos 5 anos de vigência no Brasil da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi realizado hoje em Brasília. O debate foi acompanhado em tempo real por meio de videoconferência na sede da Assembleia Legislativa. O Brasil ocupa lugar de destaque no que se refere à aplicabilidade das garantias a pessoas com deficiência. Após a assinatura do primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI por 193 países, o Brasil foi o único país que conseguiu ratificar como status de emenda constitucional. Paulo Lamego, representante da Associação de Deficientes Visuais do Amazonas, comenta a importância da videoconferência para a implementação da Convenção no Estado. Nós estamos aqui tratando e ouvindo, os 5 anos da Convenção que trata dos direitos das pessoas com deficiência, porque ela é uma norma constitucional desde 2008. Mas se você perguntar aí fora, quem conhece a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pouca gente vai dizer que sim. É importante que esse assunto esteja sendo veiculado, porque traz para o Legislativo também, aonde ressoa, todo o desejo da população, principalmente da população com pessoas com deficiência, e a Convenção veio aprimorar, veio dar à nossa Constituição um exemplo para o mundo que o Brasil respeita e precisa respeitar esse segmento tão importante da população que são as pessoas com deficiência. A representante da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Gleice Kelly Silva, explicou a importância de possibilitar aos amazonenses acesso ao evento que está acontecendo em Brasília. O Amazonas ele pode ter contato com o que está sendo executado nacionalmente, É um evento do Seminário de Avaliação dos 5 anos de implementação da Convenção aqui no Brasil. Então é uma oportunidade onde a gente pode ter informações do que está sendo discutido nacionalmente, o que é que está sendo trabalhado em outras esferas, para que possamos trabalhar localmente e trazer para a esfera local essa discussão, esse debate, implementar nas nossas ações e no nosso planejamento. Gleice Kelly também comentou as ações desenvolvidas pelo governo do estado com relação a pessoas com deficiência. O Amazonas ele é pioneiro em oferecer serviços e ações para a pessoa com deficiência por meio de uma Secretaria de Estado. Hoje nós oferecemos o programa Viver Melhor, que ele é composto por 3 eixos, que é o habitação, onde a gente leva adaptações de residências para as pessoas com deficiência e dessa forma contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Temos também o eixo atividades motoras, onde a gente trabalha as potencialidades motoras das pessoas com deficiência e durante a semana. E estamos implementando agora a central de intérprete de Libras, onde a gente vai poder levar os serviços de intérprete de Libras para as pessoas surdas. No Brasil, existem atualmente 40 milhões de pessoas com deficiência e se faz necessária uma efetiva fiscalização para que sejam cumpridas as leis que garantem a manutenção dos princípios básicos dispostos tanto na Constituição Federal como no Tratado.
A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, ingressou com um agravo regimental junto ao Tribunal de Justiça para a suspensão da taxa de esgoto. E mais, foi aprovado na Leão projeto de lei do deputado Arthur Bisneto que obriga as empresas de radiotáxi a disponibilizar veículos adaptados para pessoas com deficiência. Veja no resumo de notícias. José Ricardo critica a falta de bibliotecas em escolas da rede pública estadual. De acordo com o parlamentar, menos de 60% das escolas do estado possuem esse espaço destinado aos alunos. O parlamentar cobrou ainda a promulgação de um projeto de lei dele, que prevê que o número máximo de alunos em cada sala de aula seja de 35. E tem que haver um plano de construção de bibliotecas, de constituição de biblioteca, que é uma proposta que eu estou defendendo através de um projeto para ter um programa de implantação de bibliotecas para os próximos anos, até o ano 2020. O interesse vem da sociedade, eu acho que tem que haver pressão da sociedade, dos professores, dos educadores, dos pais, em querer que tenha biblioteca na escola. O projeto de lei eu apresentei em 2011 para limitar a quantidade de alunos por sala de aula. Ele foi aprovado já no final do ano passado e ele foi para a sanção do governador. Pelo tempo que não foi sancionado, logicamente ele deve ter retornado e está na mesa diretora da Assembleia para ser promulgado. Eu estou cobrando que a mesa promulgue, eu considero que é importante, até porque o projeto de lei prevê um prazo para que o governo se adeque a essa realidade, ou seja, vai ter que ter mais sala de aula, provavelmente construir mais escolas, e é um instrumento a mais para melhorar a qualidade da educação. Deputado Adilto Afonso cobrou da direção dos Correios a instalação de uma agência na comunidade de Foz do Tapauá, além de pedir a instalação do Banco Postal. Na localidade vivem aproximadamente 5.000 pessoas que possuem dificuldade na troca de correspondências e no acesso à rede bancária. Foz do Tapauá é uma comunidade distante da sede 24 horas, para você ter uma ideia, e que lá tem uma população de mais de 5.000 habitantes. É uma população que hoje até já se justifica se pudéssemos fazer a criação de um novo município. Lá tem uma economia, tem vários pescadores e tem lá hoje a luz para todos. Graças a Deus conseguimos incluir lá a luz 24 horas. Imagine o cidadão tem que pagar a sua luz se dirigindo 24 horas para a sede do município ou às vezes para o município mais próximo. Então já é necessário que além do Correio, que o Correio presta o seu serviço, se é digamos assim, um distrito que tem uma quantidade razoável da população, já exige ali que tenha uma agência do Correio e, consequentemente, o Banco Postal, porque na hora que se instala o Correio, o Banco Postal está lá. Deputado Orlando Cidade critica a importação de pescado de outros estados como Rondônia. De acordo com o parlamentar, o setor pesqueiro foi prejudicado pela falta de investimentos de governos anteriores no setor primário. Ariquemes, em Rondônia, é o maior produtor hoje de tambaqui. Ariquemes e os outros municípios que circulam lá em Ariquemes. E que esse pescado, 80%, é remetido para Manaus, para o estado do Amazonas, consumido pelos amazonenses. E que chega aqui com preço bem acessível, menos de que 50% do valor do tambaqui natural, do nosso tambaqui daqui do Amazonas. E a preocupação nossa maior é porque o estado do Amazonas tem que desenvolver sim, nós temos que produzir peixe aqui. Deputado Cabo Maciel defendeu o projeto de lei de autoria dele que implanta o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, na grade curricular das escolas da rede pública e privada do Estado. O parlamentar afirmou que a melhor forma de promover a prevenção quanto ao uso de drogas está na educação. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Marcos Rota, ingressou com um agravo regimental ao plenário do Tribunal de Justiça do Amazonas, pedindo a suspensão da retomada da cobrança da taxa de esgoto. Isso porque no último dia 13 de setembro, o TEJAN cassou a liminar que suspendia a cobrança. Rota destacou que a taxa é abusiva e não deve ser cobrada de quem não recebe o serviço. E foi aprovado na Leão o projeto de lei do deputado Arthur Bisneto, que obriga empresas de radiotáxi a disponibilizarem em sua frota, no mínimo, um carro adaptado para pessoas com deficiências. Os transportes deverão ser do tipo van ou minivan, para que as pessoas entrem no veículo por meio de uma plataforma de elevação. O texto deixa claro ainda que não poderá haver distinção na forma de cobrança pelo serviço.
E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 10 de outubro, sessão especial apresenta o projeto Ame a Vida, a 4ª campanha do desarmamento infantil. A autoria do presidente da Casa, deputado Josué Neto, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda, deputado Luiz Castro realiza reunião sobre a construção do plano de monitoramento da BR-319, às 8 horas da manhã, no mini plenário Bete Azizi. E mais, CPI da telefonia presidida pelo deputado Marcos Rota realiza audiências públicas nos municípios de Itacoatiara, Maués e Parintins. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Deputados amazonenses questionam o projeto de lei que inibe acesso ao fundo partidário e reduz tempo de TV. Mudanças no fuso horário no Acre e em 13 municípios do Amazonas dividem opiniões na Assembleia. E ainda, a Lean ingressa com agravo contra a cobrança da taxa de esgoto onde não há prestação de serviço. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.